Ai, cara inchada. Isso mesmo. Vai com essa cara mesmo. Oi, gente. Uma volta assim meio inexplicável. Uma volta do nada. Tô aqui já procurando as minhas ajudantes. Olha quem tá aqui. Ô, Timóteo. Ô, meu amor. Fernando na área. Já tá trabalhando pelo jeito, né? E a Elissa também deve estar trabalhando, né? Que Convidei as saudade! minhas. Deu certo. Que saudade! Também estou com saudade de vocês. Deixa assim aqui a luz. Gente, olha, tantos livros aqui. Eu vou começar a leituras da Mayara. A Vou gente fazer tem que vários terminar livros ao primeiro mesmo esse, tempo, né? viu? A gente não tá dando conta nem de um. A gente termina. Tem um livro de poesia do Fábio. Como é que é? Me deram agora uma fã que me deu. Ai, eu vou pegar depois. Eu tenho sérios Sérios poemas poemas mentais. mentais? É lindo. Eu li numa De quem logística assim, é? de 1 hora de carro. Que Pedro massa, vamos ler Salomão. também. É Ele pequeno? é rápido. O amor também que eu quero, né, fazer. Mas a gente vai começar a fazer agora vários, Então tá tá? bom. Vamos. Vai dar A gente certo. terminou o capítulo 19, o que já é uma vitória. Tudo certo. Vamos Vamos pro explicar. capítulo Não, 20, vamos ou explicar você o quer comentar o 19. 19? Tá bom, eu só falei, gente. Ai, Quer começar, quer Tatá? falar? Eu vou começar porque eu sou rapidez. Então, eu anotei algumas partes Então aqui vai. que eu achei muito interessante. Sim, tem algumas coisas que não tem muito a ver com o capítulo, que eu tava folheando o livro, então eu vou falar. Que assim, a gente tá aqui na Terra para Deus, para viver por Deus. E eu não vou chegar perto de Deus carregado de mágoas, carregado de angústias, de ódio no coração. Então a gente tem que estar com o coração puro, aberto para receber o amor de Deus e aberto para perdoar. E aqui no livro fala, quando a gente perdoa, a gente está compartilhando o amor que a gente tem para o outro, porque perdoar também é um ato de amar. Eu achei isso muito forte que fala aqui no livro. Então, do que adianta toda a nossa caminhada para Deus se ela vai ser em vão? É isso. Oi, Malu! Oi, Oi, Malu. Malu, tudo bem? Oi, gente. Deixa eu entrar aqui. É isso. Você pode prosseguir. Oi? Pode Mas isso é real demais. Essa parte D, a gente não falou da parte C, mas eles são muito interligados. Essa parte D, ela vai falar muito sobre propósito, né? Sobre real, para que a gente foi chamado para cá e como que a gente segue isso.
E eu achei muito interessante que bem no comecinho da parte dele fala assim, de um ponto além de cada um dos obstáculos ao amor, o próprio amor te chamou. E cada um deles foi superado pelo poder da atração daquilo que está além. Parece-te que o mundo te abandonará completamente se apenas ergueres os teus olhos. No entanto, tudo o que vai ocorrer é que deixarás o mundo para sempre. E esse é o restabelecimento da sua vontade. Ou seja, eu acredito demais que o nosso propósito, ele é nosso. Todos nós nessa terra somos chamados por um propósito específico. Cada um cumpre o seu. Só que a gente precisa estar aberto para receber esse propósito, né? Eu acredito demais que nós somos atraídos para isso, nós somos atraídos para viver o nosso propósito. Mas eu preciso da abertura para que esse propósito se estabeleça na minha vida. É como se fosse um imã mesmo, assim, é o nosso propósito, a nossa missão de vida puxando a gente de um lado e tudo aquilo que impede, que está dentro de nós, como ego, como medo, do outro lado afastando. Então, a gente precisa ter esse restabelecimento da vontade, né? De ser realmente atraído para o nosso propósito e deixar que esse propósito faça parte da gente. Isso é andar em cima do nosso propósito, né? Todos os dias a gente vive isso, todos os dias eu tenho a escolha de andar segundo aquilo que Deus me chamou, para o meu propósito nessa terra. Tem um livro que ele é incrível, o nome é Uma Vida com Propósitos, e ele fala muito sobre isso, que a gente precisa viver esse restabelecimento do nosso propósito para se conectar com Deus, com a nossa alma. Aí é Incrível, um livro que a gente precisa é ler. incrível esse livro. E eu acredito também que essa conexão começa quando a gente está pronto para isso, e não é nem pronto de estar perfeito, é estar disposto para viver isso, né? Porque ninguém está perfeito nunca. A gente não vai viver a perfeição aqui na Terra. Mas eu preciso estar preparada e querendo viver isso, né? Eu estou pronta, eu estou querendo viver o meu propósito. Então eu vou lutar para que isso aconteça. No finalzinho do D, ele vai falar: nenhum desejo louco, nenhum impulso trivial para esqueceres novamente, nenhuma punhalada de medo e nem suor frio da morte aparente podem se colocar contra a tua vontade. Pois o que te atrai, além do véu, está também profundamente dentro de ti. É inseparável da tua vontade e completamente uno. Ou seja, nada para a gente. O que atrai a gente é muito maior, é uma força muito maior. O que está atraindo a gente para o que nós devemos ser é imensamente maior do que aquilo que não atrai, aquilo que pode afastar. Então a gente realmente só precisa caminhar em cima disso, né? Eu acredito muito que nós somos atraídos a Deus, que Deus nos chama todos os dias, porque todos nós temos uma centelha da eternidade. Então eu preciso deixar essa centelha realmente fluir dentro do meu coração e expandir, né? Aí na parte I, que é a última parte do 19, que é o erguendo o véu, vai falar: ninguém é capaz de olhar para o medo que tem de Deus sem ficar aterrorizado, a não ser que tenha aceito a expiação e aprendido que as ilusões não são reais. Quando eu li isso aqui, na hora eu lembrei de Pedro sobre as águas. É que ele está falando que a gente vai ter medo quando vier isso, quando vier o propósito, quando vier a nossa real identidade, quando nós tivermos que lutar por isso, nós vamos ter medo. Mas, que foi o que aconteceu com Pedro. Mas Pedro, Jesus falou, vem, e ele foi, ele precisou dar o passo dele, né? As coisas não acontecem sem que a gente realmente corra atrás e faça por onde. Então a gente precisa, assim como Pedro sobre as águas, ter o impulso de falar: eu quero, eu vou dar um passo, eu vou caminhar todos os dias um pouco mais, eu vou me conectar todos os dias um pouco mais, eu vou procurar ser alguém melhor todos os dias, fazer melhor pelo mundo todos os dias, pelas pessoas que estão ao meu redor, e viver aquilo que Deus tem para mim, viver o meu propósito, porque é assim que a gente se conecta, né? E tendo consciência que nada que para a gente já não faz parte da gente. O medo não faz parte da gente, o ego não faz parte de nós. Isso são coisas que nós criamos e que elas facilmente são tiradas quando eu não dou ouvido a elas, né? Quando eu não deixo esses sentimentos crescerem dentro de mim. Porque a única coisa que nós devemos realmente deixar crescer dentro do nosso coração é a vontade de Deus e tudo que Deus tem para nós, e realmente viver sobre esse propósito, né? Viver esse processo. E no finalzinho ele vai falar: esse irmão que se encontra ao teu lado ainda te parece um ser estranho.
não conheces, e a interpretação que fazes dele é muito amedrontadora. E ainda o atacas para manter o que parece ser o teu sem ser danos. Ele está falando aqui que quando eu tenho medo do meu irmão, na realidade, não é que eu tenho. Quando eu falo mal de alguém, ou quando eu não quero alguém perto de mim, quando eu falar que aquela pessoa ele vai fazer alguma coisa contra mim, isso é o meu ego falando, não é sobre a pessoa. Porque a realidade é que eu tenho medo de que algo me aconteça. Não é sobre a outra pessoa, é de novo sobre mim. De novo, eu que estou me colocando no centro. Então, até nisso, a gente tem que prestar atenção nas nossas atitudes. Todas as vezes que a gente vê algo, quem que é o centro dessa situação? Quem que eu tô colocando no centro disso aqui? Qual é a voz que eu tô dando ouvido nessa situação aqui? E aí eu acho que as coisas fluem muito melhor na nossa mente, no nosso coração, quando nós vamos mudando e encaixando os nossos pensamentos, né? Porque como o livro fala inúmeras vezes, tudo que nós oferecemos ao nosso irmão volta para nós. Nós encontramos a fé, o amor, quando nós oferecemos isso ao nosso irmão. Então, se eu quero ser abençoada, se eu quero receber mais de Deus, eu preciso entregar isso também. É a lei do universo. Tudo que eu dou, eu recebo. A gente planta e colhe. E a colheita, a nossa plantação, ela é voluntária. Nós sabemos o que nós estamos plantando, mas a gente não escolhe o que é que vai colher. Então, isso é muito importante. O que eu estou plantando na vida do outro? O que é que eu estou plantando na minha vida? Quais são as sementes que eu estou despejando ao meu redor? E como que eu vou colher isso depois? Que vai ser fruto do que eu estou plantando hoje, né? Mas é isso. Minhas anotações do capítulo 19 da parte D foram essas. Você falando do propósito, assim, eu tava até pensando no cabo de guerra, porque você tava falando, tipo, puxa para um lado, puxa para o outro, não dá para você ficar no meio. Se você ficar no meio dessa brincadeira, você se afunda na lama. É a mesma coisa com Deus, ou você tá no caminho dele, ou você não tá. E não eu achei existe muito muro. legal. Não existe Isso. ninguém em cima do Não muro. existe meio Ou termo. vai ou não vai. Uhum. Verdade, né? Ou vai ou não Eu vai. achei muito legal. Exatamente. A gente, nossa mente, é o que eu converso muito com a minha terapeuta. A nossa mente, a gente se auto-sabota o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, quando a gente está com a fé, com amor, a gente vai pensar, tipo assim, será que isso é realmente o que está acontecendo? Será que se eu olhar por outra visão, por um outro lado, será que a situação é mesmo assim? Será que eu estou sendo assim? O que eu posso evoluir? O que eu não posso evoluir? O que eu estou fazendo para eu evoluir? O que eu estou fazendo para o outro? Que a gente dá o que a gente tem, que a gente tem dentro da gente. Então, se eu tô, às vezes eu tô com raiva, tô com o ego lá em cima, meu Deus do céu, uma coisa horrível. Eu vou acabar respondendo para uma pessoa de uma forma horrível. Às vezes eu não tô num dia bom, às vezes eu tô num dia ruim, mas quando eu tô muito feliz, com amor, conectada, a gente vai ver o mundo de uma forma diferente. Eu vi um vídeo que a Cris Paiva, ela postou, que ela falou que quando você vê o mundo com a felicidade, com outra visão, é completamente diferente. Você vê coisas boas em onde você não imaginaria. Tipo assim, você vê evolução, você vê as pessoas evoluindo, você vê as pessoas amando, você vê as pessoas sorrindo nas situações mais difíceis. Que é quando as pessoas têm fé, quando as pessoas têm amor, quando elas acreditam, quando elas têm um propósito e elas sabem qual é o propósito delas. Eu acho que foi a Cris também que postou esse vídeo falando sobre nós estarmos preparados para a vontade de Deus. Que às vezes a galera diz, não, eu não vou fazer isso não, porque Deus não tá querendo agora não, é mais para frente que Deus quer. E não existe isso, porque se eu coloco um tempo, uma limitação para o que Deus quer fazer, eu tô dizendo que Deus não tem um tempo perfeito. A vontade de Deus está sempre preparada para nós. O que muda é o meu coração diante disso. Não é Deus que precisa se preparar, não é Deus que precisa de mais tempo para algo acontecer. É eu que preciso estar posicionada, eu tenho que rever em mim o que é que precisa mudar para isso acontecer, né? Sim. A fé sem ação não adianta nada. Se você não agir, se você não se propor a tudo que ele tem para você e agir de acordo com Deus, com o que você acredita, não adianta nada. Exatamente. Ficar parada, as coisas não vão cair na sua mão. Cara, nada acontece fora dos propósitos de Deus. Então, tudo que acontece na nossa vida
é porque foi encaminhado para Deus, Exato. mesmo acontecendo de uma forma ruim ou de uma forma positiva. Se acontece de uma forma ruim, a gente tem que, né, pensar, cara, o que eu posso tirar disso? É, Entendeu? tô evoluindo, tipo, errei agora, tô errando, pequei. Tá, o que eu posso tirar disso? O que eu aprendi pra eu não cometer o mesmo erro? O que eu aprendi pra eu evoluir? E é isso. Ó, tem uma galera que mandou aqui no... Tinha. Evelyn Carine. Acho que o segredo é deixar sempre os nossos corações abertos. Saúde, saúde. Saúde, saúde. E voltando ao dele. Porque quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, ele cuida da carne inânime. O amor de Deus não tem significado. Nossa jornada depende só da nossa capacidade de tornar o amor de Deus nosso. O medo sempre vai existir em nós, mas o nosso coração aberto para viver a vontade dele capacita para viver extraordinário. E o medo sempre vai existir em nós, mas é isso. Deus nos dá um propósito certo nas horas certas. Ele nunca nos dá uma cruz impossível de carregar, porque a vontade dele sempre será mais perfeita e agradável. Nossa jornada reflete no nosso propósito, nossa terra. Precisamos ter um propósito de vida claro para ter a melhor conexão com o Espírito Santo. Deixar nosso coração aberto para receber tudo aquilo que quer, tá? Com os propósitos é a mesma coisa. Se tem o coração aberto para viver, a dele viveremos como ele quer de nós. Stephanie Lídia, o poder não está na força, sim em que estamos pedindo força, em que estamos nos confiando. A Regina, nós vamos chamar o perdão é muito difícil, mas quando o coração está alinhado com o pensamento de Deus para a gente, é inevitável não sentir a vontade de perdoar e de se libertar. Isso é verdade demais. É muita verdade. Bateu aqui agora. Temos livre acesso ao Pai, não podemos terceirizar para nosso mentor a responsabilidade de nos conectar com Deus. Evelyn, nosso coração precisa estar sempre voltado ao dele, porque assim é aberto a receber todas as dele, a palavra dele prevalece nas nossas vidas. Stephanie Lidd, véu que era aquilo que separava o lugar que a presença de Deus estava foi rasgado. Isso nos mostra que na nova aliança, através de Cristo Jesus, não precisamos mais de intermediários para entrar na presença de Mayara, Deus. o povo aqui tá falando que tá travando muito. A Jana também falou que tá travando. Será que eles Pra estão mim tá. escutando? Eu tô escutando normal. Eu tô Eu também normal. não escutando normal. Eu acho que pra eles não está. Pra mim tá normal. Porque Ué, ele só tá falando assim, tá travando, É. tá travando. Não, gente, é as câmeras. É só as câmeras, o áudio tá normal. Ah, é sobre Tá isso, tudo bem. gente. Toda vida vai ser assim. Toda vida não, nós vai vencer. Tá tudo certo. Eu venci, não tá travando Vai mais ver. o meu. Liliane Rotoli. O que eu mais aprendi que mudou minha forma de ver as coisas, foram: o milagre está no caminho, então mova-se, e o ego e Deus não ocupam o mesmo lugar. Gratidão, isso mudou a criação dos meus filhos. Acho que é isso. Deixa eu ver. Vamos ler o 20? Vamos ler o 20. Vocês repararam que o 20 Cara, a sobre a gente tá falando Semana isso tem Santa? muito tempo, que a gente ia pegar o 20 pertinho da Semana Santa. Foi dito e feito. Dia 7. Quando que é a Semana Dia Santa? 7. Daqui a 2 semanas. A gente tá aqui. Hoje é dia 20. É, daqui a 2 semanas. 2 semanas. Já tá quaresma. Ah, filho, nós vamos na Semana Santa. Porque é grande, hein? Se a gente tomar por base 19,
Cara, vai dar certinho, a gente vai terminar na Semana Santa. Eu Mas no posso Natal também foi sair. assim, né? Deixa eu sair pra Jana, que a Jana quer entrar. Eu tô numa casa. Eu tô no Senior Day hoje. Aí eu tô sem meu resuminho. Aí eu tô falando pela base do que eu li. Mas deixa a Jana entrar, que ela falou que ela quer falar. Aí eu saio aqui. Vixe, Maria, a Jana Podcast, entrando na sua voltou. Vou sair aqui pra ela falar, tá? Beijo, gente. O povo aqui tá tudo animado que a gente tá fazendo um churrasco no dia de aula aqui. Senior Skip Day. Aproveita, Malu. Beijo. Peraí, deixa eles mandarem. Eles querem mandar um beijo. Peraí. Peraí, um segundo. Deixa eu mandar pro Yuri. Manda um beijo pra Mayara. Beijo, Mayara. Beijo, gente. Beijo, com Deus. Amo vocês. Também. beijo. Rapaz, aqui tá caindo uma chuva. Fortaleza também tá. Aqui em Anápolis tá chuviscando. Oi, gente! É. Olá! Tudo bem, meninas? Oi, amiga. E aí, Menina, eu tô aqui no trabalho, meu voo tá atrasado, eu vim correndo aqui porque, incrivelmente, eu estou com um livro na minha bolsa. E eu tava com as minhas anotações aqui, eu falei, meu Deus do céu, é muito coisa de Deus. Deixa eu falar aqui rapidinho de duas coisas que vocês estão bem, primeiramente, A Mayara saudade. chegou a Graças deitar a pra escutar. Deus. Eu não sei, gente, é rápido, eu vou ser super rápida, que eu tô com... Olha, vocês ficam... Ô, Mayara, não me deixe silenciar. Não se silencie, não deixe ninguém te silenciar. Gente, primeiramente, boa noite. É uma noite muito abençoada, a gente está aqui de volta, é tudo no tempo de Deus. Muito feliz de estar com vocês aqui. Tenho certeza que para muitos corações também está sendo um momento muito especial. Eu tenho 2 pontos aqui que eu não vi se vocês comentaram sobre o capítulo 19, que eu deixei em minhas anotações, que 2 foram o medo de Deus e a atração da morte. Vocês comentaram? Eu não vi porque eu peguei agora no finalzinho. Eu tô ali meio lido, assim, Mas bem vocês rápido. comentaram alguma coisa sobre isso ou não? Sobre o quê? Sobre a parte D? A atração da morte e o medo de Deus. Que é a parte C. Isso, C e D, porque foi a parte que a gente não tinha falado Não, do capítulo. eu falei muito rapidinho da C, mas linkando com a D. Tá. Pode falar, amiga. Mas Então, pode aqui da falar. atração da morte, que eu coloquei aqui nas minhas anotações, né? Pensar que vamos acabar quando o nosso corpo físico não estiver mais aqui é uma prepotência da nossa parte, né? Nós não nos criamos, então como a gente vai se acabar, né? Foi te dado em algum momento que a morte seria o fim e você aceitou. Contudo, isso sempre será um obstáculo para a tua paz, porque vira e mexe a ideia que tudo pode acabar a qualquer instante e tira a tua paz. Isso é a maior verdade, né? Quando a gente está pensando que em algum momento a gente pode não estar aqui, que quem a gente ama pode não estar aqui, isso tira a nossa paz, isso deixa a nossa mente muito conturbada, né? E a sua mente não tem controle nenhum sobre isso, e você entra num estado de confusão, né? Algumas pessoas vivem presas em correntes pesadas dos seus erros e pecados, apenas se arrastando até a sua morte, deixando de viver. O perdão é real e existe, assim como o amor de Deus por nós. E tudo é grandioso, tudo que Ele prepara para nós, né? Então, às vezes, a gente fica tão preocupado com o futuro, com o que vai acontecer amanhã, que a gente esquece de viver o hoje, esquece de viver os momentos, esquece de amar, de perdoar, né? A gente tem que fazer, a gente nunca sabe até quando a gente vai estar aqui nesse plano, mas a gente tem que viver todos os dias como se fosse o último, amar, perdoar, cuidar das pessoas que a gente ama, né? Ser feliz, se permitir, né? Então, eu coloquei aqui, ó, não podemos deixar de viver tudo que Deus prepara para nós neste plano, porque este também é o reino de Deus. A gente fica muito na cabeça que o reino de Deus é depois que a gente se for, e não, o reino de Deus é aqui também. Ele fez esse reino para nós, ele preparou a terra para nós. Então, esse plano que a gente vive também é o reino de Deus, né?
no livro, né, quando diz aqui, quando aceita o propósito do Espírito Santo, ao invés do ego, reivindicaste a morte, né? Porque ela nunca existiu ou nunca existirá, a vida é eterna. Então a gente não tem que ter medo disso. A gente tem que entender que isso vai acontecer em algum momento, mas que não existe o fim, né? Que a gente vive momentos em planos diferentes, mas a gente tem que viver a nossa vida sempre da melhor parte. O medo de Deus, que eu coloquei aqui, imagina a gente viver um relacionamento com Deus baseado no medo. Que tristeza, né? Quando você tem medo de Deus, você tem este pensamento, né? Você pensa apenas no seu ego, porque você vai falar, eu tenho medo de Deus, então eu vou me preservar, vou ter cautela nisso. Quando ouvimos a palavra temor a Deus, que é usado muito na Bíblia, a gente fica assim, eu tenho que ter temor a Deus. Temor, gente, não é medo, são coisas diferentes, né? A palavra de Deus diz em muitos momentos sobre temer ao Senhor. No nosso entendimento e percepção, e até mesmo no dicionário, a palavra temor vem de um sinônimo de medo, né? Em Deuteronômio, diz, temam o Senhor, seu Deus, sigam a Ele e jurem somente em seu nome. A interpretação de temor é entender que o temor se transforma em referência e adoração. Deus é perfeito, bondoso e generoso, e eu devo admirá-lo. Temer a Deus é honrar e adorar a Deus. Porque o temer é obedecer, não por medo, mas por gratidão, pela grandiosidade e benignidade de Deus. Então, não tem que ter temor de Deus, do medo. Eu vou ter medo. Não, eu tenho que respeitá-lo e entender que Ele me criou e que Ele quer que eu seja feliz, que Ele quer... O relacionamento que Deus quer conosco é um relacionamento de amizade, de companheirismo, de cumplicidade. Então, se eu temer Ele, eu ter medo dEle, eu não vou estar confiando nele. Então, eu tenho que entender que Ele conhece o meu coração, Ele conhece a minha mente, Ele conhece todos os meus desejos mais profundos, aquilo que você fala assim, não, que você está se enganando, que você está ali, eu não vou pensar nisso, né? Porque vai que o universo, Deus já sabe. Então, o que Ele quer de você é que você apenas confie, tenha um relacionamento de amizade, né? De você acordar todos os dias e falar, Senhor, o que a gente vai fazer hoje, Espírito Santo? O que tem preparado para nós no dia de hoje? Então, temor, uma coisa é o respeito, outra coisa é o medo. A gente não tem que ter medo das pessoas, a gente não tem que ter medo de Deus, a gente tem que respeitá-las, respeitar suas individualidades, respeitar suas diferenças, respeitar o que elas nos apresentam, né? No amor não há medo, ao contrário. O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe ao castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, né? Em João capítulo 1, versículo 4. Deus é santo e perfeito, temer a Deus é respeitá-lo. Deus nos amou de tal modo que enviou seu Filho para a remissão de nossos pecados. Peça ao Espírito Santo para colocar temor no seu coração. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor não sente falta de nada, pois sabe que realmente Deus cuida. Precisamos agir através de nossas ações e pensamentos, que sempre serão sábias quando a gente entrega eles ao Senhor Deus, né? Então, é isso que eu coloquei aqui das anotações do medo de Deus, que são duas coisas que, para mim, pesaram bastante nesse capítulo, que é o medo de Deus, que a gente tem muito, né, na sociedade, no nosso convívio com as pessoas, não pode existir essa barreira do medo de Deus, e muito menos, né, essa barreira da morte, como se a gente vivesse esperando o pior a todo momento. A gente tem que viver esperando, sim, as bênçãos de Deus. A gente atrai aquilo que a gente pensa, que é aquilo que a gente quer para a nossa vida. Então, se a gente é pessimista, se a gente já acorda pensando em coisa ruim, se a gente reclama, né? Reclamar é clamar duas vezes ao universo. Então, se você reclama, se você tá ali negativo, se você tá pessimista, não, tudo já deu certo, entrega para Deus. Se o plano nasceu no teu coração, se Deus colocou aquele desejo no teu coração, já deu certo, confia. Ele só quer que você confie. Aí a gente coloca um problema para cada solução, né? O ser humano, a gente vai lá e coloca todas as situações, a gente está lá com tudo claro, tudo resolvido. Deus entrega para a gente da melhor maneira, a gente vai lá, não quero, não posso, não dá, não vou fazer. A gente coloca um problema para cada solução. Então, confie em Deus, não tenham medo de Deus. Tenham temor, tenham respeito, né?
Assim como a gente faz pelas pessoas mais velhas, pelas pessoas ao nosso redor, conviver com pessoas, a gente sempre tem que respeitá-las. Mas o relacionamento que a gente precisa ter com Deus, e isso a gente tem que fazer todos os dias, é o de confiança, é o de amor, né? É o de gratidão. Quando a gente começa a pensar dessa forma, tudo flui, tudo flui. E o perdão, gente, perdoem as pessoas ao redor. Quando a gente perdoa, a gente entende que a gente também está passível a erro, que a gente está aqui todos os dias para aprender. E quando a gente está aqui dando nossa cara, falando aqui para muitas pessoas desse livro, que é um propósito muito lindo que Deus colocou no coração da Mayara, e que eu sempre escuto o relato das pessoas falando, me trouxe a cura, me trouxe esperança, me salvou. Né? A gente está aqui, a gente está para aprender, para a gente entender que a gente também está passível a erro, que a gente precisa seguir o que a gente fala aqui. Então, se a gente fala em Deus, se a gente fala em amor, a gente fala em perdão, a gente fala em gratidão, a gente vai viver isso todos os dias na nossa vida. Então, isso aqui é um propósito de vida, né? De mudanças, de recomeços, de aprendizado diário. Então, é muito importante essa conexão nossa, o que a gente vai passar daqui para frente. Tem muita coisa linda no livro para a gente viver e a gente tem que colocar isso no nosso dia a dia. Tem que colocar isso em pauta para a gente viver o que a gente fala aqui, para a gente acreditar, para a gente ter confiança. Vão ter dias que a gente vai estar mais desanimado, a gente vai estar mais angustiado, vão ter dias. Só que a gente tem que confiar o que Deus preparou para a gente. Né, Tatá? A gente conversou isso essa madrugada. A gente conversou bastante disso e a gente tem que entender que os propósitos que Deus coloca para a nossa vida, a gente tem que agarrá-los, a gente tem que acreditar e a gente não tem que se cobrar, a gente não tem que se culpar, a gente não tem que esperar de nós o tempo todo uma perfeição, porque a gente está em aprendizado e a gente vai ficar em aprendizado até o último instante que a gente vai nessa terra. Então, ninguém aqui é perfeito, a gente vai errar, a gente vai aprender, a gente vai recomeçar quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias, a gente vai voltar aqui, vai ler e vai reler. E a gente vai viver muita coisa juntos, a gente vai aprender muita coisa juntos, né? Porque a gente está aqui para isso. Aqui somos irmãos, filhos do mesmo Criador, filhos do mesmo Pai. Como diz Mayara, cada um acredita naquilo que acredita e ninguém é obrigado a acreditar, mas a gente tem que acreditar primeiramente que Deus nos uniu. A gente está aqui para se ajudar, para um estender a mão para o outro, para quando a gente estiver mal, a gente se levantar junto, para a gente aprender junto, para a gente evoluir junto. E o que eu falei, recomeçar quantas vezes forem necessárias. Esse tempo eu tenho certeza que foi muito significativo para a gente repensar muitas coisas, para a gente reconstruir muitas coisas nos nossos corações, na nossa mente, né? Porque a gente precisa estar aqui bem, né, para a gente passar para as pessoas aquilo que a gente realmente vive, aquilo que a gente realmente faz, aquilo que realmente a gente sente, né, porque as pessoas sentem a nossa energia, elas sentem a nossa verdade, elas sentem o nosso amor, e a gente está aqui todos os dias, a gente vai, o dia que a gente puder vir, isso aqui não foi no começo, né, Mayara, a gente tinha até um cronograma que a gente queria seguir, mas quando a gente entrega para Deus, é Ele que cria, é Ele que faz acontecer, é tudo no tempo dele. Tudo no tempo dele, tudo exato momento. E engraçado que a gente estava no Natal, num período do Natal, o livro falou sobre o Natal. A gente está se aproximando da Semana Santa, né? Daqui 2 semanas, e vai falar agora sobre a Semana Santa, sobre um período muito especial, assim, principalmente para quem é católico, né, meninas? Para quem acompanha aí, vocês vão ver o que fala, o que vai vir nesse capítulo, que é muito forte também. E independente de religião, a gente está falando aqui de esperança, de Deus, de amor, de amizade, de família, de perdão, de carinho, de reciprocidade, de generosidade. E a gente vai seguir isso aqui, viu? Eu falo demais, né? Eu começo a falar e vocês ficam só... Vocês estão todas travadas para mim, eu não estou vendo a carinha de vocês. Uai. Só tô... E não estou ouvindo o áudio, né? Que só eu estou falando, mas vocês estão aí, né? Estamos Tá todo mundo aqui. Vocês estão me ouvindo? ouvindo. Então, a gente está vivendo agora, gente, a quaresma.
Para quem é da religião católica sabe o que simboliza esses 40 dias aí antes da Semana Santa, né? Que é um período muito importante. Tem pessoas que fazem algum tipo de promessa, de pedido especial. Quem não é da religião católica, creio que respeite, que conheça, que já ouviu falar alguma coisa. Mas para nós, assim, para nós que eu falo que eu sou católica também, é um período muito delicado, muito importante, de muita conexão, de muita energia, de muita vibração. E a gente está aqui na internet, falando do nome de Deus, levando esperança para as pessoas, fazendo as pessoas acreditarem que elas sim podem, que nada é impossível para ninguém, que os sonhos eles estão aí para serem vividos, para serem realizados, e que a gente precisa muito, muito sempre estender a mão, sempre perdoar, não julgar o próximo, né? A gente não pode o que a Elissa falou agora há pouco, o que a gente faz para o outro, o que a gente semeia para a vida do outro com palavras, seja com palavras ruins, aquilo volta para a gente. Então sejam sempre luz para as pessoas. Levem sempre amor, levem sempre carinho, porque aquilo é o que está dentro de você e cada um só transborda o que tem dentro de si. Então, vamos acreditar que a gente sim pode fazer a diferença no mundo e vamos começar pela gente. Então, vamos começar com respeito, com carinho. Se você não puder dizer nada para o outro que vai acalmar o coração, que vai aquecer aquele coração, não machuque as pessoas. A gente não sabe o que cada um passa, a luta que cada um passa, a dor que cada um carrega. Às vezes, o que é problema para mim não pode ser para você. Então, a gente tem que ter empatia, a sensibilidade, o respeito. Então, a gente vai continuar aqui com esse propósito, no tempo que a Mayra quiser, no tempo que Deus permitir. E queria dizer para vocês que eu tenho muito orgulho de vocês, viu? Mayara, obrigada por isso, por ter voltado aqui com a gente. Tenho certeza que você está acalmando muitos corações. Isso é muito importante, essa conexão que a gente faz aqui. E que Deus abençoe e retribua na sua vida. Eu falei essa semana aqui no dia do fã, que para mim você é a personificação da palavra amor. Que se o amor para mim ele tivesse um rosto, uma voz, um abraço, um sorriso, seria o seu. Porque eu nunca conheci ninguém que tenha tanto amor no coração, alguém que se dispõe a tirar um período do seu dia. Ontem você falando na live, eu tenho curso, eu vou estudar isso, eu vou fazer isso, vou fazer academia, e tá aqui tirando um tempo precioso do seu dia para estar aqui com a gente, falando da palavra de Deus, levando esperança para o mundo. Isso é muito importante para as pessoas que te acompanham, tá? Te conhecem, e felizes daquele que podem conhecer seu coração. Mesma coisa, Elissa, Tatá, viu? Amo vocês. Continuem com a leitura, eu vou ter que sair aqui agora, porque eu vou trabalhar, mas eu vou acompanhar. Deixem a live salva, viu? Amo vocês. A gente ama você também. Beijo, amiga, com Deus. Amo você. Linda. Oi? Vou dar os beijos. Depois Eu você volto, vem eu não sumo não, aqui. eu sou parte daqui já. Sempre, vou estar sempre com vocês. A gente pode não estar se falando aqui, mas vou estar conectada. A gente está aqui, eu estou com um resuminho também aqui do capítulo 20. Na realidade, eu faço todos os dias o resumo. A gente tem um curso em amor, que a gente tem muito que fazer esse livro aqui, porque ele é muito mais esclarecedor. Ele ele traz para uma vivência da atualidade, né? Porque até então ele foi escrito há muito pouco tempo. Ele tem 30 anos, esse daqui tem 70 anos. Né? Então, ele traz uma visão mais moderna, mais atual sobre os acontecimentos que é descritos aqui no Curso em Milagre. E a gente vai ver muita coisa junta. Oi? Não, a gente vai fazer tudo no tempo. Vamos rompendo, que vai dar certo. A gente vai vivendo isso. E eu tô com os exercícios aqui também. Depois eu acho legal um dia, assim, a gente intercalando aqui com os exercícios, com algumas coisas aqui pra gente colocar as pessoas para pensarem, para se autoquestionarem, para se autoanalisarem, né? Pois é. Então, os exercícios eu faço todo dia, eu vou acompanhando aqui. Eu até Vamos fazer Então, o que eu montei? Eu montei um cronograma aqui, a gente faz o exercício, porque o que eu quero trazer? Mais proximidades, o pessoal que está aí fora, que está aqui participando com a gente, participar, para colocar o entendimento, para as pessoas trazerem essa autoanálise, porque às vezes a gente lê aqui, a gente dá o nosso resumo, mas assim, esse livro é legal porque vão ter 1000 pessoas falando e vão ter 1001 interpretações. Cada um interpreta daquilo do que está vivendo no momento, do que está sentindo. Por isso que as pessoas sempre vão falar, isso foi para mim. Você pode estar passando
a situação que estiver passando. Você sempre vai sentir que é para você, porque a gente vai ter várias interpretações. E o exercício Porque é o legal. Espírito Santo também está Sim. dentro de todo mundo, O né? Espírito Ele Santo é ativa. reto. O Espírito O Santo é Espírito Santo reto. ativa a mensagem dentro de nós. Sim. Então a gente vai fazendo os exercícios porque a gente vai trazendo essa autoanálise, esse conhecimento para o pessoal. É o que você está falando da gente estudar aqui. Eu sempre passo para o pessoal uma coisa de filosofia, de contemporâneo, para a gente atualizar com a crença de cada um, para levar para a parte da sua religião do que acredita, porque isso se encaixa em várias religiões, em vários aspectos e dá para funcionar direitinho. Então a gente vai fazendo isso, aí depois eu passo para vocês e acho que a gente pode ir intercalando isso para ficar Sim. bem mais Muita leve. gente pergunta se não tem essas atividades no PDF. Tem sim, gente. É porque é lá no final. É só descer tudo que vocês acham os exercícios. Aqui, ó. Não sei o quê. E os exercícios, ele é baseado em cada capítulo. Então, isso que a gente está fazendo, se você falar na parte de exercícios, vai ter... Como você consegue enxergar isso? Que ele é Como é baseado que em cada olha qual é a capítulo, lição eu não do consigo. capítulo? Ó, deixa eu abrir um aqui para eu passar Pera, para vocês. Eu deixa eu tô descer olhando o meu aqui aqui agora, também. metade do livro é a lição. Ó, primeiro a gente começa aqui com as lições. Se você vem aqui, por exemplo, Meu Mayara, Deus. abre na página 425, vocês que estão com Oxe, o mas... livro. Tá. Ó, a 425. Aí a gente Deixa eu vai achar ter meu PDF. Calma aí. a 425 no livro Meu amor, físico. Esperei rapidão. Cura e fé, não é? Não, 425, que é perdão. Ué, mas eu tô na 425. Do livro? É. E tá outra Aqui. coisa pra você? Ah, olha aqui. Jana, tu tá O meu também viajando? não tem nada. Vocês têm o livro completo? Tem mais grosso que isso? O livro... Não, eu acho que todos têm. A parte que tá aparecendo pra vocês, essa daqui, ó. Pera. Que tá assim pra vocês, lição e tem as partes. É na lição que é pra olhar a página? É na lição, pra olhar a página na lição, lá no finalzinho. Mas tu tá em qual lição? Mas lá tá escrito outra página. Tu tá em qual Ah, não, lição? Mayara, tem várias páginas 400 aqui que eu vi agora. É, tem várias. É lá no final, no livro de exercícios. São dois Hoje que livros trem integrados. doido. Que legal. Mas São não tá dois falando livros de- integrados. O que é o Tu perdão? tá falando de qual lição? Isso, 400. Aí, Viu? é isso, né? Achou? É, A o que lição 400? Não, ó, tem dois Olha livros aqui, integrados. o livro- Na parte de livro de exercícios, a parte 425, que é o perdão, aí a gente começa com o perdão. Ele vai interligado com a mesma ordem de capítulos do livro inicial. Então, vamos supor, se você olha o sumário do livro de exercícios... Cadê? Deixa eu abrir aqui. Ele tem bem explicadinho. Aí a gente tem tanto um resumo como o exercício do resumo. Ó, vem as lições do livro de exercício e depois vem, ó, lição 26. Ó, olha o índice do capítulo de exercício. Caraca. Então, mas esse teu trem é diferente do meu. Eu tô com esse... Ô senhora Jana, isso Fazer aí uma você vai ter videoaula. você vai ter que vir mostrando pra nós. Porque nós estamos Depois a ensinando gente Não, vou também. organiza pra separando. Ó. aprender. Por exemplo, se a gente chegar no livro... É porque são dois livros integrados. Aí eles juntam e viram um só. Se a gente entra na parte do livro de exercícios, de um curso em milagres, a gente vai ter aqui lição. Ó, parte 1. Nada eu vejo significa alguma coisa. Parte Agora eu achei. É aí que eu tô. Página 3. Aí ela vai estar baseada no quê? Na introdução do primeiro capítulo. Aí aqui, ó, vai até a parte 11. Aí depois vem da 12 a 19. Vocês estão vendo? Agora tu falou grego pra mim. Olha lá. Amiga, depois tu explica esse negócio bem direitinho. Aí a gente Depois você faz uma Ah, videoaula. Porque irmã. a lição que eu tava fazendo era só lendo aqui. Eu li a lição 1 e fazia. Não, Aí o que tu tá falando? não. Mas ela é interligada com o que a gente faz lá no livro. Porque ele é um complemento do curso em milagres. Oi? Ela é interligada mesmo. com a Cada parte do lição livro. tem a ver Tanto com a que parte do capítulo. Eu faço automaticamente conforme eu Qual vou é a lendo. parte? Tipo, eu li o capítulo 19, eu fui aqui para a lição 425. Aí você entra na parte que é o perdão. Aí você vai para os exercícios. Os exercícios, eles falam o quê? Aí vai na tua autoanálise. Então, não tem resposta certa ou errada. Tem a sua Aí é no interpretação. sumário que tem.
Isso. Mas aí depois, se vocês quiserem, eu deixo separadinho, a gente vai fazendo, interligando. Porque é o que eu falei, esse livro daqui, você pode passar 2 anos fazendo. Porque você vai vindo, vai voltando, você vai entendendo. É bem legal. Não, mas vamos. Para quem tem o PDF, esse negócio de lição aí é na página 866. E quem não tem, pode me mandar a mensagem que eu mando o PDF para vocês. Ai, Ingrid, quero passar para outro livro logo. A gente vai chegar lá. Amiga, a gente saiu do capítulo 19. Isso já é uma vitória. Depois, a minha opinião mais pra frente, que agora não é hora. Agora eu acho que é bom a gente entrar na Semana Santa pra galera, quando chegar na Semana Santa, tá preparado já com o espírito. Da Semana Santa, ele não vai aprofundar muito aqui. Aí, ó, a Semana Santa ele vai falar sobre a visão da santidade, porque o capítulo 20 ele fala sobre a visão da santidade. Aí a parte 1 ela vai falar sobre a Semana Santa, a 2 a dádiva dos lírios. Vocês conhecem as dádivas dos lírios? Não? Isso aí a gente precisava juntar com a irmã Elis, que é bem legal, viu? Pra gente falar. Depois o pecado como ajustamento. Aí depois vem da arca. Vai falando bastante histórias bíblicas. Faz parte das semanas Então, até a Semana Santa né? a gente conclui o raciocínio todo, entendeu? Então ela tá falando que até a semana a gente vai caminhando para até a Semana Santa, tá o negócio. Então, da Semana Santa, o que ela tá querendo falar, eu acho aqui, porque da Semana Santa ele vai só uma parte do capítulo e ele vai falar aqui sobre desde o domingo de Ramos, né, que é quando a gente inicia ali a quaresma, o que é a quaresma, o que significa esses 40 dias, para depois a gente entrar na Semana Santa. E a Semana Santa, cada dia da Semana Santa, do domingo até a Páscoa, né, a ressurreição, cada dia simboliza alguma coisa. Então é legal depois a gente colocar esses pontos, até para quem ou é católico, faz muito tempo que não lembra, não fez catequese, ou para quem não conhece, porque assim, gente, independente de religião, por exemplo, eu estudo todas as religiões, eu estudo xamanismo, budismo, espiritismo, então eu gosto de ter o conhecimento. Né? Independente de você acredite ou não, é legal a gente ter o conhecimento, porque às vezes você está falando com alguém algum assunto, você não fica perdido, você sabe do que é, e vai da crença individual de cada um. O que aquece o coração, o que Deus toca, porque Deus é um só, né? Então, quando as pessoas falam assim, você é cristão, cristão é quem acredita em Cristo. Então, você pode ser espírita, mas se você acredita em Cristo, você é cristão. Isso é um ponto, né? Sim, vai dar certo. Vamos lendo aqui que a gente vai... Vai ler agora? Vamos. É o curso. Tá, gente, eu vou lá. Beijo. Ai, um curso em amor. Maravilhoso. Eu tô vendo roxo só. Oi, vamos eu ler. Eu te levei em Floripa. Vamos ler. Ele é lindo. Esse livro me emocionou. Eu já terminei de ler ele esse tempo. E ele é lindo. Eu vou ter uma honra de ler ele com vocês de novo. Gente, se vocês forem depois ler e depois comentar, eu tenho as anotações aí. Quando a gente entrar de novo, eu falo. Eu vou precisar ir agora. Beijo, amo vocês. Beijo, amiga, com Deus. Beijo, com Deus. Vamos ler a parte 20, então? Vai ler? Vamos, Maiara, a irmã tava querendo subir, ver se ela tá por aí ainda, que ela já entra na parte da Semana Santa. Ela tá aqui. Você quer começar a ler, amiga? Leio. Pois vamos. Oi, meninas. Boa noite. Olá. Acabei de sair da Santa Missa agora. Amém. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo? Agora sim. Está chovendo, estou de sombrinha, tá mó frio. Estou Acho que o tempo que a gente caminhando. lê é o tempo que a senhora chega em casa, então. Estou na metade do caminho. É um processo. Então, né? quer começar, Tata? Então vai. Bora. É pra começar? Pode, já, vai. A visão da santidade. A Semana Não, Santa. pera, diz a página pro povo. Qual que é A página do livro físico é 452. Capítulo 20. A página no PDF é a 556. Vai. A Semana Santa. Este é o domingo de Ramos, a celebração da vitória e a aceitação da verdade.
Não passemos essa Semana Santa lamentando a crucificação do Filho de Deus, mas celebrando com felicidade a sua liberação. Pois a Páscoa é o sinal da paz e não da dor. Um Cristo abatido não tem significado, mas o Cristo ressuscitado vem a ser o símbolo do perdão do Filho de Deus. Assim mesmo, o sinal de que ele se considera curado e íntegro. Essa semana começa com ramos e termina com lírios, o sinal branco e santo de que o Filho de Deus é inocente. Não permitas que nenhum sinal escuro de crucificação intervenha entre a jornada e o seu propósito, entre a aceitação da verdade e a sua expressão. Essa semana, nós celebramos a vida, não a morte, e nós honramos a perfeita pureza do Filho de Deus e não seus pecados. Oferece ao teu irmão a dádiva de lírios, não a coroa de espinhos, a dádiva do amor, e não a dádiva do medo. Estás ao lado do teu irmão, os espinhos em uma das mãos e os lírios na outra. Incerto quanto o que vais dar. Une-te agora a mim e joga fora os espinhos, oferecendo lírios para substituí-los. Nessa Páscoa, eu quero ter a dádiva do teu perdão, oferecida a mim por ti e devolvida a ti por mim. Não podemos estar unidos na crucificação e na morte. E nem pode a ressurreição ser completa enquanto teu perdão não descansar em Cristo junto com o meu. Uma semana é um tempo curto e, no entanto, esta Semana Santa é o símbolo de toda a jornada empreendida pelo Filho de Deus. Quando ele começou a promessa da ressurreição e o signo da vitória já havia sido dados a ele. Não deixes que ele caia na tentação da crucificação e lá se atrase. Ajude-o a caminhar em paz para além de tudo isso, com a luz da sua própria inocência, iluminando seu caminho para a redenção e a libertação. Não o atrases com espinhos e cravos, quando a sua redenção está tão próxima. Mas deixes que a brancura da tua brilhante dádiva de lírios o diante no caminho para a ressurreição. A Páscoa não é a celebração do custo do pecado, mas o seu fim. Se vislumbrares a face de Cristo por trás do véu, olhando por entre as pétalas brancas, como a neve dos lírios que recebestes e destes como dádiva tua, contemplarás a face do teu irmão e reconhecerás: eu era um forasteiro e me recolheste sem saber quem era eu. Entretanto, pela tua dádiva de lírios, tu saberás, no teu perdão, a esse forasteiro estranho para ti, e no entanto, teu amigo antigo, está a sua libertação e a tua redenção junto com ele. O tempo da Páscoa é um tempo de alegria e não de luto. Olha para o teu amigo ressuscitado e celebra a santidade junto comigo, pois a Páscoa é o tempo da tua salvação junto com a minha. Vamos continuar? É para continuar? Eu vou Beleza. continuar. 2. A dádiva de lírios. Olha para toda a dor nos feitos para pendurar o corpo, ou para cobrir, ou para ser usados por ele. Vê todas as coisas inúteis feitas para que os olhos do corpo as... Maiara, Pensa nas muitas oferendas eu feitas. acho que é o teu filtro que tá fazendo travar, que é muito pesado. Tenta trocar o filtro. Eita, que conta. Oxi. Ah, voltou. Essa é a minha Também cara tô, tá mesmo. tudo Vai certo. Tá com todo Deus. mundo no mesmo caminho. Olha para todos os adornos feitos para se perdurar pelo teu corpo. E a gente até parece, ó, porque já tem a palavra, né? Olha para todos os adornos feitos para se pendurar pelo corpo, ou para cobri-lo, ou para serem usados por ele. Vê todas as coisas inúteis feitas para que os olhos do corpo as contemplem. Pensa nas muitas oferendas feitas para o prazer do corpo e lembra-te de que todas essas coisas foram feitas para fazer parecer belo que tu odeias. Usarias essa coisa odiada para atrair o teu irmão a ti?
e para atrair os olhos do seu corpo. Aprende que com isso apenas está lhe oferecendo uma coroa de espinhos, sem reconhecê-la pelo que ela é, e tentando justificar a tua própria interpretação do valor que ela tem através da sua aceitação. Entretanto, a dádiva proclama que o teu irmão não tem valor para ti. À medida que a sua aceitação e a delícia com que ele recebe a tua dádiva são um sinal de que ele próprio se avalia como um ser sem valor. Dádivas não são feitas através de corpos, se elas são verdadeiramente dadas e recebidas, pois corpos não podem oferecer nem aceitar carne nenhuma. Somente pode dar valor e somente pode decidir o que quer receber e dar. Cada dádiva que a mente oferece depende do que ela quer. Ela irá adornar a casa que escolheu com maior cuidado, preparando-a para receber as dádivas que quer, oferecendo-as àqueles que vêm à sua casa preferida ou àqueles que ela quer atrair a essa casa. E lá trocarão suas dádivas, oferecendo e recebendo aquilo que as suas mentes julgam ser digno deles. Cada dádiva é uma avaliação de quem recebe de quem dá. Ninguém vê a casa que escolheu senão como um altar a si mesmo. Ninguém busca outra coisa senão atrair a eles os adoradores daquilo que foi colocado sobre eles, fazendo com que seja digno da sua devoção. E cada um fixou uma luz sobre o próprio altar de forma que os outros possam ver o que lá foi depositado e faz com que sejam também propriamente deles. Aqui está o valor que dá ao teu irmão e a ti mesmo. Aqui está a tua dádiva a ambos, o teu julgamento sobre o Filho de Deus pelo que ele é. Não te esqueças de que é ao teu Salvador que a dádiva é oferecida. Oferece-lhe espinhos e tu és crucificado. Oferece-lhe lírios e é a ti mesmo que libertes. Eu tenho grande necessidade de lírios, pois o Filho de Deus não me perdoou. E posso eu oferecer-lhe perdão quando ele me ofereceu espinhos? Pois aquele que oferece espinhos a quem quer que seja, está contra mim. E quem pode ser íntegro sem ele? O teu amigo por mim, de modo que eu possa ser perdoado e que possa olhar para o Filho de Deus como um ser íntegro. Mas olha primeiro para o altar da casa que tu escolheste e vê o que colocar sobre ele para oferecer a mim. Se forem espinhos cujas pontas friamente uma luz vermelha, sangue, o corpo é a casa que escolhestes e é a separação que me oferece. E apesar disso, os espinhos desapareceram. Olha agora mais de perto para eles e verás que o teu altar já não é mais o que era. Ainda olhas com os olhos do corpo e eles não podem ser senão espinhos. No entanto, pediste e recebeste um outro modo de ver. Eles que aceitam o propósito do Espírito Santo, com seu próprio compartilham também a sua visão. E o que permite ao Espírito Santo ver o seu propósito brilhar a partir de cada altar, agora é o teu santo com o seu. Ele não vê estranhos, são amigos muito amados e amorosos. Ele não vê espinhos, apenas lírios resplandecendo na aura gentil da paz que brilha sobre tudo o que ele contempla e ama. Nesta Páscoa, contempla o teu irmão com os olhos diferentes. Tu me perdoaste, apenas disso eu não posso usar a tua dádiva de lírios enquanto tu não os vires. E nem podes usar o que eu te dei, a não ser que os compartilhes. A visão do Espírito Santo não é uma dádiva vã. Não é o jogo para divertir-te por algum tempo e ser posto de lado. Escuta e ouve isso com atenção. Não pense nele como apenas um sonho, um pensamento leviano para brincares, ou um brinquedo que de vez em quando pegas e depois deixas de lado. Pois se fizer isso, assim será ela para ti. Tens agora visão para olhar todas as ilusões, deixando-as para trás. Foi dado a ti não ver espinho algum, estranho algum e nem obstáculo para a paz. O medo de Deus não é nada para ti agora. Quem tem medo de olhar para ilusões, sabendo que o teu Salvador está ao seu lado? Com ele, a tua visão veio a ser o maior poder para desfazer das ilusões que o próprio Deus poderia dar. Coisa que Deus deu ao Espírito Santo, tu recebeste. O Filho de Deus olha para ti esperando a sua liberação. Pois pediste e recebeste a força de olhar para esse obstáculo final e espinhos nem cravos para crucificar o Filho de Deus e coroá-lo a rei da morte. A casa que escolheste fica do outro lado, além do véu. Ela foi cuidadosamente preparada para ti e está agora pronta para receber-te. Não a verás com os olhos do corpo. No entanto, tens tudo o que precisas. A tua casa tem desde o início e nunca deixaste inteiramente de ouvir. Ouviste, mas não sabias como olhar nem para onde. E agora sabes.
Em ti está o conhecimento pronto para ser desvendado e libertado de todo o terror que o manteve oculto. Não existe medo no amor. A canção da Páscoa é o alegre refrão que diz que o Filho de Deus nunca foi crucificado. Vamos elevar os nossos olhos juntos, não com medo, mas com fé. E não haverá medo em nós, pois em nossa visão não haverá ilusões. Só um caminho para a porta aberta dos céus, a casa que compartilhamos em quietude, onde temos em gentileza a paz com um só, juntos. Não queres que o teu santo irmão te conduza até lá? A sua inocente iluminará o teu caminho, oferecendo a luz que a guia e proteção segura. Estabelecendo a partir do altar santo, dentro dele onde tu depositaste os lírios do perdão. Permite que ele seja para ti o salvador de todas as ilusões e olha para ele com a nova visão que olha para os lírios e traz alegria. Nós vamos além do véu do medo, iluminando o caminho um para o outro. A santidade que nos conduz está dentro de nós, assim como a nossa casa. Dessa forma, nós acharemos aquilo que temos que achar segundo aquele que nos conduz. Esse é o caminho para o céu e para a paz da Páscoa, no qual nos unimos na consciência feliz